Olá, boa tarde. A nova direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou posse nesta segunda-feira em Belo Horizonte para o biênio de 2024 a 2026. O Grande Teatro do Palácio das Artes, no centro da capital mineira, foi palco da importante solenidade no primeiro dia do mês de julho para empossar os novos integrantes da Diretoria da Justiça em Minas Gerais. A presidência do TJ para o próximo biênio fica a cargo do desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, que pretende dar continuidade aos trabalhos iniciados na gestão anterior. Hoje nós iniciamos mais um biênio, da direção do Tribunal de Justiça, nessa alternância democrática que ocorre a cada 2 anos. Com presença da ministra Carmen Lúcia como representante do Supremo Tribunal Federal, além de chefes dos poderes executivos, governador Romeu Zema e prefeito Fuad Noman, e do Legislativo, presidente da Assembleia Tadeu Martins Leite, e da Câmara Municipal Gabriel Azevedo, foram empossados também o primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes do Tribunal de Justiça, além do novo corregedor-geral da Justiça e da vice-corregedora. E o nosso objetivo é dar continuidade às iniciativas que já estão em andamento e intensificar a utilização da tecnologia no Poder Judiciário, com o objetivo de que nós consigamos uma justiça mais rápida, mais célere e que atenda aos anseios da população mineira. Famílias com estudantes na rede municipal de educação de Belo Horizonte em situação de pobreza e extrema pobreza que tenham sido inscritas no CAD Único, Cadastro Único, até 12 de abril, já podem retirar as cestas básicas oferecidas pelo programa Cestas nas Férias. A distribuição começou nesta segunda-feira e o prazo é até 31 de julho. Para retirar o benefício, basta acessar o site cestaestudantes.pbh.gov.br. Depois disso, é preciso inserir o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do aluno e gerar um voucher. Nele estará indicado o período e a loja de supermercado onde a cesta poderá ser retirada. No local é necessário apresentar o código do voucher e um documento de identificação do responsável. Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Pará de Minas, moradores do município podem solicitar o saque do FGTS por calamidade. O benefício vai contemplar moradores das áreas afetadas no interior do estado, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal. A solicitação do saque pode ser realizada na Caixa por meio do aplicativo FGTS até o dia 1º de setembro deste ano. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do FGTS. Para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado no próximo dia 1º de setembro, o Papa Francisco propõe reflexão sobre o poder humano, o significado e os limites. Segundo o Santo Padre, um poder descontrolado gera monstros e volta-se contra nós mesmos. Este ano, o tema Espera e Age com a Criação proporciona importante reflexão mundial. A mensagem do Papa para a ocasião do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação refere-se à Carta de São Paulo aos Romanos, versículo 8, capítulos 19 a 25. O apóstolo, ao esclarecer o significado de viver segundo o Espírito, concentra-se na esperança firme da salvação pela fé, que é a vida nova em Cristo. Durante o Ângelus no último domingo, o Papa Francisco refletiu sobre a capacidade de Jesus de perdoar e não fazer separação entre as pessoas. Ele desafia uma concepção religiosa errônea, segundo a qual Deus separa os puros de um lado e os impuros do outro. Pelo contrário, Deus não faz essa separação, porque todos somos seus filhos. E a impureza não deriva da comida, da doença ou mesmo da morte, mas a impureza vem de um coração impuro. O Papa Francisco aprovou nesta segunda-feira a canonização de Carlo Acutis, que será o primeiro santo milênio. O corpo do rapaz está na cidade italiana de Assis, onde segue conservado e íntegro com jeans e tênis. O Vaticano confirmou nesta segunda-feira a canonização do jovem italiano Carlo Acutis. Ele deve se tornar o primeiro santo milênio durante o jubileu do ano que vem.
O rapaz, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, foi considerado pelo Papa Francisco como brilhante e criativo, um exemplo para as novas gerações. O anúncio ocorreu em Roma, no Consistório Público Ordinário, que apontou mais 14 beatos da Igreja Católica. O corpo de Acutis está na cidade italiana de Assis, onde segue conservado e íntegro, com jeans e tênis. A beatificação do chamado influencer de Deus ocorreu em 2020, após a igreja reconhecer que ele intercedeu em um milagre, a recuperação de um menino brasileiro. O beato dedicou boa parte da vida ao catecismo virtual e à criação de redes para conectar mais de 10 mil paróquias. Aficionado pela internet, o jovem criou uma página sobre a fé e os milagres eucarísticos, atingindo milhares de pessoas no mundo todo. Está prevista para o próximo dia 26 de julho a entrega da Igreja Santo Antônio de Pompéu, em Sabará, na região metropolitana. O local, que passava por processo de restauração dos elementos artísticos e do telhado, será entregue à comunidade com celebração, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Edmar José da Silva. O restauro da igreja foi realizado por meio de parceria entre a Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio do Memorial Arquidiocesano, da Prefeitura de Sabará, do Ministério Público de Minas Gerais e da Associação dos Moradores do Bairro Pompéu. A Igreja Santo Antônio de Pompéu é tombada pelo IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E estão abertas as inscrições para o Desperta Fest, Dons em Louvor, o festival cultural das juventudes da Arquidiocese de Belo Horizonte. São convidados a participar jovens com idade entre 15 e 29 anos em duas categorias, música autoral e poesia, que sigam o tema O Louvor da Criação. Um dos objetivos do festival é estimular a cultura do encontro do jovem com Cristo. A iniciativa integra o Ano das Juventudes, celebrado em 2024 pela Arquidiocese de BH. A divulgação dos finalistas será no dia 15 de agosto e o evento final está marcado para o dia 20 de outubro, dia da celebração nacional das juventudes. Mais informações no site arquidiocesebh.org.br. E chegou a hora de ver como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 26. O tempo fica úmido, com a umidade relativa do ar variando entre 50% e 91%. Em Jabuticatubas, na região metropolitana, o clima se assemelha com o da capital, com dia de sol e muitas nuvens. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 49% e 95%. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, há grande variação de temperatura. A mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 29. O dia será de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 86%. Futebol, o Brasil entra em campo hoje, valendo a liderança do Grupo D da Copa América. Às 10 horas da noite, a seleção encara a Colômbia em Santa Clara, no estado da Califórnia. E um pouco mais cedo, às 6h30 da noite, o América visita o Goiás pela 13ª rodada da Série B, querendo voltar para a liderança da competição. No mês de aniversário de 30 anos do Plano Real, o site Mercado Mineiro fez comparação de preços de produtos essenciais para o consumo humano. Desde o lançamento do plano em 94 até hoje, os aumentos em Belo Horizonte e região metropolitana chegaram a 2.000%. Com a inflação batendo na porta, vale a pena o consumidor lembrar quanto que se pagava nos preços de alguns itens na região metropolitana de Belo Horizonte e quanto que se paga atualmente. Na verdade, a gente tem uma inflação acumulada, segundo o IBGE, de 708%. R$1 que valia $1 naquela época, atualmente vale R$5 e quase 60, então teve um aumento de quase 500%. O salário mínimo, que na época, julho de 94, valia R$ 64,79, atualmente vale R$ 1.412. Então teve um aumento considerável para o trabalhador que recebe o salário mínimo de 2.079%. Já quando a gente fala na cesta básica do DIEESE, que era R$ 68,56 na época,
atualmente a cesta básica é de R$ 826. Portanto, aumentou o preço em 1.106%. O leite tipo C de saquinho de 1 litro se comprava por 54 centavos nas padarias. Atualmente se paga R$ 6,38, portanto um aumento de 1.081%. Quando a gente fala no arroz, prato fino, por exemplo, de 5 quilos tipo 1, se pagava R$ 4,58. Atualmente se paga R$ 33,75 em média, um aumento de 637%. Outro item que subiu bastante foi justamente o fubá. Fubá de 1 quilo, que era 30 centavos e atualmente é R$ 3,49, portanto um aumento de 1.063%. A carne também subiu bastante. O acém, por exemplo, o quilo, que era R$ 2,50, atualmente tem um preço médio em Belo Horizonte de R$ 28,85. É um aumento de 1.054%, assim como também a chã de dentro, o quilo, que era R$ 3,56, subindo para R$ 40,44, um aumento de 1.036%. O preço dos combustíveis também disparou de acordo com o levantamento. A gasolina, que era 53 centavos pelo litro, subiu atualmente para R$ 6,00 na região metropolitana de Belo Horizonte. Você enchia um tanque de 50 litros em torno aí de R$ 24. Atualmente você gasta R$ 300. Teve um aumento de 1.032%. O etanol também subiu. O álcool, que era 42 centavos pelo litro, passou agora para R$ 4,18, que dá um aumento de 859%. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. Publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, o decreto que revoga a situação de emergência em saúde pública de dengue em Minas Gerais. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde apontou que o estado registrou mais de 1.600.000 casos prováveis da doença. Já os casos confirmados somaram 970.216. 764 mortes relacionadas à doença foram confirmadas e outras 732 estão em investigação. Já em relação à febre e chikungunya, o estado registrou quase 144.000 casos prováveis. No caso do Zika vírus, foram 275 casos prováveis e 38 confirmados. Em Belo Horizonte, o decreto que suspendeu a situação de emergência em saúde pública em função da dengue foi publicado no dia 13 de junho. 1/4 da população mundial que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento de água enfrenta um risco muito grave de escassez este ano devido à significativa diminuição das nevascas no topo dessa cordilheira. O Centro Internacional para Desenvolvimento Integrado das Montanhas, com sede no Nepal, lançou um alerta nesta segunda-feira sobre a escassez de água em 2024. De acordo com os cientistas, 25% da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento, enfrentam um risco muito grave de sofrer com falta d'água. O motivo está na significativa diminuição das nevascas no topo dessa cordilheira. O relatório explica que na região, o derretimento contribui com aproximadamente 1/4 do volume total de 12 grandes bacias hidrográficas que nascem em altitudes elevadas. Segundo a organização, a neve e o gelo do Himalaia são uma fonte de água essencial para os 240 milhões de pessoas que vivem nas regiões montanhosas e para os 1,65 bilhão que habitam suas bacias em vários países. O relatório mediu o tempo que a neve permanece no solo e inclui nas áreas afetadas Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar e Paquistão. O estudo destaca que a medição da neve na região há mais de 20 anos mostra que o período de 2024 é particularmente incomum. O garimpo ilegal é um problema para as florestas na América do Sul. Os impactos da exploração predatória vão além do Brasil. A mineração ilegal de ouro avança fortemente na floresta amazônica do Peru. Na região de Madre de Dios, no sudeste do país, a exploração é implacável. Desde 2017, essa área perde em média 21.000 hectares de floresta por ano. O maquinário utilizado para buscar as finíssimas partículas de ouro abre buracos profundos onde antes havia vegetação.
A comunidade não pode mais plantar nada. Não é possível plantar milho, banana, mandioca. Não tem mais como, porque esta terra está praticamente morta. Os indígenas tiveram que aprender a conviver com o garimpo, embora a atividade seja proibida em seus territórios. O responsável também é o Estado. Há uma desordem sobre a questão. Eles fazem concessões no espaço das comunidades. No Peru, existem 3 tipos de mineração: a formal, protegida por lei, a informal, em processo de legalização, e a ilegal, a mais predatória e que financia o crime organizado. Em 2010, o país demarcou um corredor de mineração de 5.000 quilômetros quadrados para proteger áreas de reservas. Nesta faixa é permitida, excepcionalmente, a extração informal de ouro de aluvião, que envolve a retirada de grandes volumes de terra para a obtenção do metal. Por cada 100 metros cúbicos de material, se extraem 10 a 15 gramas de ouro. O valor por grama chega aos $63. Para chegar a esses depósitos minerais, primeiro é preciso sacrificar a vegetação, e aí vem o problema do desmatamento. Obviamente, como diz o ditado, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Não dá para fazer mineração na Madre de Dios sem sacrificar a floresta. Não se pode fazer mineria em Madre de Dios sem sacrificar o bosque. O mercúrio continua a ser utilizado de forma descontrolada para separar o ouro das rochas, apesar do país ter assinado um acordo internacional para reduzir a utilização desse elemento. A proibição da importação do metal líquido estimulou o contrabando da Bolívia. Pequenos produtores apostam em um ouro ecológico por intermédio de tabelas gravimétricas. A técnica utiliza a gravidade para separar as partículas de ouro dos grãos de areia. Quero mudar todo esse olhar que as pessoas de fora têm sobre a gente, daqueles que estão ao nosso redor e que observam os mineradores. Eu quero mudar, sinceramente. Não quero mais que eles fiquem dizendo que somos poluidores. De acordo com informações oficiais, o Peru produziu em 2022 96 toneladas de ouro, mas exportaram 186 toneladas. As autoridades alertam que 45% das exportações não têm registros de produção e a mineração ilegal está presente em grande parte do mercado. De acordo com o Instituto Peruano de Economia, estudos independentes situam o Peru como o maior exportador de ouro ilegal na América do Sul, com 44% do setor, à frente da Colômbia e da Bolívia. OMS, Organização Mundial da Saúde, traz novo alerta sobre hábitos de atividades físicas praticadas por adultos. A Organização Mundial da Saúde lançou o sinal de alerta nesta quarta-feira ao publicar estudo que revela que quase 1/3 dos adultos não pratica atividade física suficiente, o que ameaça a saúde física e mental. Em 2022, 31,3% dos adultos, aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, não praticaram atividade física de acordo com as recomendações de saúde, cerca de 5 pontos mais do que em 2010, de acordo com a estimativa de especialistas publicadas na revista médica The Lancet. O diretor de promoção da saúde da OMS afirmou que a inatividade física é uma ameaça silenciosa à saúde global. Se a tendência atual continuar, estes níveis vão atingir 35% em 2030, de acordo com pesquisadores. O objetivo mundial de reduzir em 15% até 2030 está cada vez mais distante. Para promover uma boa saúde, a OMS recomenda que os adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa. O sedentarismo aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, como de mama e colo, além de transtornos mentais. Especialistas afirmam que, para mudar a situação, não basta modificar os comportamentos individuais. É preciso mudar as sociedades e criar ambientes, especialmente nas cidades, mais propícios à atividade física e o trabalho menos sedentário. Você já conhece a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela para saber mais sobre a campanha e como você pode ajudar. Nós estamos, neste momento, com 8% da meta de arrecadação para o mês de julho, então a sua doação é muito importante para nós.
Para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, entre lá no nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus. Até lá.